Padre Heleno, primeiro uma satisfação de contar com a personalidade, com uma pessoa importante como o senhor, nessa construção cidadã, e é muito satisfatório e muito feliz para a gente, viu? Mas eu vou começar aqui mostrando para o senhor o mapa da nossa... A alegria é toda minha. Ah, muito bom, legal. Cada ponto desse aqui é um co-vereador espalhado pela cidade. Certo. Isso aqui é o número 1, sou eu, Miguel. Estamos no bairro Indianópolis. Certo. E aí, todos os co-vereadores estão geolocalizados aqui nesse mapa. Tá certo? Beleza. Então, a gente vai disponibilizar para a sociedade caruaruense, isso é uma das propostas nossas, esse mapa, certo? Onde as pessoas vão poder saber exatamente, em determinados pontos, em determinadas áreas, onde é que tem um co-vereador da bancada cidadã que ele possa interagir, certo? Então, na verdade, eu vou tirar aqui, eu vou tirar esse mapa de cima aqui, deixar só os pontos laranja, para a gente avaliar aqui. Então, esses pontos laranjas são os 12 co-vereadores que são os representantes, né? Que são os interlocutores com o Estado, com a mídia, com as organizações, que são aqueles que estão na linha de frente. O senhor faz parte dessa equipe dos 12, então a gente vai estar espalhado aqui. A ideia é que a gente tenha 12 co-vereadores espalhados na cidade, e além desses 12 vereadores que estão na linha de frente, a gente tem uma outra quantidade, né, de co-vereadores, né, que são os co-vereadores que estarão fazendo o trabalho de lideranças comunitárias, né, tá certo? Uhum. Então, todas essas lideranças, hoje a gente tem em torno de 70 lideranças compondo esse projeto coletivo, e a gente pretende chegar até julho, Padre Heleno, com 100 lideranças. 100 lideranças espalhadas na cidade, nesse propósito de estar em diálogo permanente com as pessoas na construção da bancada cidadã. Isso tem a ver com as leis já formuladas e com todo o planejamento, Padre Heleno, que já existe na cidade, porque a gente não pretende desconsiderar tudo que já foi feito até hoje. A gente quer otimizar os processos. Então, a gente está baseado na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no PPA, no Plano Plurianual, e na LOA, na Lei Orçamentária Anual. Então, na LDO, por exemplo, existem algumas diretrizes. Estou pegando a LDO de 2020. A gente tem 4 eixos. O eixo de desenvolvimento humano, inclusão e direitos, que é o eixo 1. Nós temos o eixo 2, que é sustentabilidade e desenvolvimento econômico. O eixo 3 é gestão do território e da cidade. E o eixo 4, que é o planejamento, orçamento, gestão e finanças. Se a gente pegar a LOA, por exemplo, a lei, né, a Lei Orçamentária Anual do ano de 2020, que foi votada no ano de 2019, você tem um documento ali de 300 páginas, mais ou menos, Padre Heleno. Então, o que acontece historicamente? Aí eu não estou fazendo uma crítica às pessoas, mas só uma análise para a gente construir a nossa história, é que as pessoas pegam 300 páginas num curto período de tempo e dão uma lida rápida e não conseguem exatamente compreender muito bem o que está escrito ali. Então, simplesmente se vota porque é a favor ou porque é contra a prefeita. E nós, da bancada cidadã, não temos o propósito de ser contra ou a favor as prefeitas ou os prefeitos. A gente quer construir um processo de colaboração com a cidade. Nós não queremos ser nem oposição, nem situação. Nós queremos ser a favor da cidade. Então, nesse princípio que a gente está construindo, o que é que acontece? A gente termina precisando estar tendo conhecimento do que tem naquele documento. Então, qual é a condição, qual é a maneira que a gente tem para compreender um documento de 300 páginas? A gente precisa dividir essas páginas e colocar as políticas públicas para que determinados especialistas, pessoas que têm vivência na área, elas possam exatamente opinar e sugerir mudanças e alterações na lei. Então, a ideia é exatamente essa, é a gente acompanhar as políticas públicas, acompanhar todo o processo legislativo, tanto do ponto de vista do
para que a gente possa acompanhar e para que esse mandato ele possa, dentro da legislação, dentro do que é possível na perspectiva de um mandato legislativo, atuar na perspectiva de sugerir emendas a essas leis e fiscalizar para que tudo aconteça. Então, a gente pretende otimizar o processo legislativo através da construção dessa rede espalhada pela cidade, por isso que é muita gente. Então, se você pegar a LOA de 300 páginas, você tem descrita lá toda a política pública da cidade, a educação, a saúde, e aí, todo evento em pessoal, terceirização, todo recurso financeiro da LOA estará descrito ali, né? Esse ano, em 2020, é de quase R$1 bilhão na Prefeitura de Caruaru. Uhum. Então, nessa perspectiva, não só processo legislativo, que é impossível se construir algo com um formato atual que se tem na Câmara, então a gente não pode nem culpar os vereadores, porque você tem lá 4 assessores e um vereador para dar conta de uma política pública de uma cidade de 400 mil habitantes, um volume de recursos de quase R$1 bilhão. Para que a gente possa realmente dar uma contribuição efetiva e concreta e que possa mudar a vida das pessoas, a gente precisaria de uma equipe mais ampla e com especialistas. E porque, na verdade, o que acontece? Por exemplo, vou pegar o esporte como exemplo. No ano de 2019, milhões de reais para a política pública de esportes. Então, digamos que Miguel, eu vou opinar. Poxa vida, eu não tenho vivência nessa área. Eu não sei quais são os times de futebol que tem na zona rural, dos campeonatos lá, amador, eu não sei quais são os clubes que tem de esporte. Eu não tenho essa vivência. Mas nós temos dentro da bancada cidadã quadros políticos, pessoas da comunidade, pessoas que são envolvidas nesse contexto. Então, essas pessoas vivem a cultura do esporte, vivem o dia a dia do esporte amador, profissional, todos os dias. Então, essa pessoa estará mais habilitada a acompanhar essa política pública e fazer uma leitura com mais eficácia do que eu, por exemplo. Então, a ideia é justamente essa, é a gente ter pessoas que vivam as políticas públicas, aí todas as políticas públicas de educação, a de saúde e assim por diante, para que a gente possa, durante essa análise, a gente ter uma análise mais aprofundada. Então, 2 questões estão colocadas aí. Primeira, a questão de você ter o especialista acompanhando e depois de você dividir o documento. Se você divide o documento pelo menos por 10, você já tem 30 páginas para cada um. Então, assim, se você tem 30 páginas, é muito mais fácil de você se debruçar uma leitura com mais profundidade do que 300 páginas. Isso aí é racional, né? Então, assim, a ideia é que a gente não seja cartesiano. A gente precisa ser complexo, a gente precisa ter flexibilidade, mas a gente precisa dividir e a gente precisa otimizar esse processo de leitura para que esse mandato possa contribuir com a gestão municipal dentro do princípio dos poderes estabelecidos, né? O vereador, o mandato legislativo é um poder estabelecido, mas ele, de um modo geral, ele não usa desse poder porque ele não tem as ferramentas para sugerir, por exemplo, porque não adianta você simplesmente, Padre Heleno, só estou falando, inclusive esse vídeo está gravado, para que a gente use essa explicação para outras pessoas também, mas, por exemplo, digamos que a gente tenha bastante voto, que se Deus quiser a gente vai ter, e a gente represente um determinado segmento da sociedade e a gente queira determinada coisa, mas não basta só querer, é preciso que haja viabilidade, é preciso que exista a condição econômica, é preciso que, né, exista uma série de fatores para que esse desejo se transforme em realidade. Então, é necessário a tecnicidade e é necessário também a força e a vontade popular. Então, isso precisa estar juntos. Então, é nesse sentido que a gente precisa ter uma equipe maior, uma força mesmo cidadã, nesse sentido de transformar essa cidadania ativa. E esse mandato servirá para a gente de forma ética, de forma adequada, justa, né? A gente conduzir essas demandas populares para transformar em leis orçamentárias e, consequentemente, se transformem em realidade. A gente costuma dizer que, nessa perspectiva que a gente está construindo, Padre Heleno, a gente não pretende e não poderia pretender, não existe espaço para isso, mas eu reafirmo, né?
essa questão da gente nós não pretendemos ter hegemonia, a gente não quer 100% do orçamento público para atender as demandas de quem a gente está representando, não é isso. E também não pode ser 100% da visão da prefeitura para o orçamento público. Os vereadores, são 23 vereadores, e no caso da gente, é um mandato que vai representar um conjunto amplo da sociedade, são exatamente olhares diferentes. Então, esse orçamento ele precisa ir para a Câmara dos Vereadores para que as pessoas façam debate sobre ele, se debrucem sobre ele, para que a prefeitura apresente uma proposta, mas que depois de uma discussão, e aí dentro dos prazos legais é pouco tempo, então termina que os vereadores não discutem isso e normalmente, do jeito que a prefeitura manda o orçamento, ele é aprovado 100%, então fica apenas uma visão. Então a ideia é que a gente apresente outras visões, porque na verdade, o que é que acontece? Não estou dizendo aqui que a visão da prefeita ou do prefeito que estiver em exercício do seu mandato seja ruim. Eu estou dizendo que é apenas uma visão e que existem outras 23 visões que são representações da sociedade que também têm outras visões. Então, se coloca um pouco da visão de cada um e redimensiona esse orçamento público para atender um pouco a necessidade de cada ator inserido nesse contexto legal, a gente terá um orçamento mais democrático, mais diverso, mais plural e que contemple mais os detalhes que muitas vezes a gestão, por ter uma visão macro, ela não consegue perceber. Então, dentro da bancada cidadã, a gente vai ter 2 tipos de co-vereador que terá a missão exatamente de fazer esse olhar mais refinado. São especialistas, mas que tipo de especialista? Vou explicar para o senhor entender, para o senhor ver como a coisa é delicada e é importante. Por exemplo, tem um cidadão que mora numa determinada comunidade, uma comunidade, muitas vezes, que ela não está nem contemplada no orçamento público, porque ela é uma ocupação e ela é uma comunidade de baixa renda, uma comunidade que está excluída do processo até da política pública do município, que é a organização mais próxima do povo, né? A prefeitura, digamos assim, seria aquele que está mais próximo, né, do povo, não o governo do estado ou o governo federal. Mas mesmo diante da prefeitura, ele está excluído. Quando você pega os eixos da LDO, por exemplo, da Lei de Diretriz Orçamentária, você vê lá os bairros. E aí você não consegue visualizar determinadas comunidades periféricas, comunidades de casa de taipa, de madeira, essas comunidades de periferia que tem espalhadas pela cidade e elas simplesmente não existem. Então, digamos que tem uma pessoa que mora numa comunidade dessa. Essa pessoa, para nós, ela será um especialista na comunidade, porque só ele ou só ela é que poderá dizer o que sente, o que vive, porque, por exemplo, se for tratar sobre a zona rural, por exemplo, na bancada cidadã, existem algumas pessoas que moram na zona rural, eles terão condição de falar. Eu não tenho condição de falar da zona rural, porque eu não vivo na zona rural. Então, teremos esse especialista, que é o especialista geolocalizado, que vai ter a visão comunitária de determinadas áreas que a gente está dividindo no mapa, que eu mostrei para o senhor, que em outro momento a gente vai fazer uma outra live detalhando melhor aquilo ali, para que a gente entenda como é que nós estamos organizados. Mas, a princípio, de um modo geral, a gente terá esse tipo de co-vereador especialista em áreas geolocalizadas. Beleza. E dentro dessas áreas, incluiremos essas áreas de periferia que estão excluídas do processo da política pública municipal, que para nós é um absurdo, né?